quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos aprender sobre a transformação do espaço geográfico. No primeiro bimestre, nós aprendemos sobre mapas, sobre cartografia, não foi isso? Sobre a representação do espaço geográfico. Agora, nós vamos olhar para esse espaço geográfico, entender como que essas mudanças ocorrem, né? Porque as cidades, elas sofrem mudanças, os lugares sofrem mudanças, não é isso? Ou será que Manhuaçu sempre foi desse jeito? Sempre foi deste tamanho? Será que sempre essas casas sempre estiveram, esses prédios, sempre no mesmo lugar? Ou será que com o passar do tempo foi se modificando? Então é isso que nós vamos estudar esse bimestre, tá bom? Então venham comigo, vamos lá? Apostila de Geografia, página 211, ok? Nós vamos ver a unidade 2, a paisagem em transformação. O espaço em transformação. O espaço ocupado ou não está em constante transformação, seja devido à ação da própria natureza, seja por causa da intervenção dos seres vivos que nele habitam. Podemos perceber tal processo de transformação comparando antigas paisagens, registradas nas mais diferentes fontes históricas, com paisagens atuais. Outra forma de perceber esse processo é notar o resultado dessas mudanças ao longo do tempo, se elas foram favoráveis ou não ao progresso local, né? Então, essas mudanças que ocorrem no espaço geográfico, às vezes elas são positivas e às vezes elas são negativas, né? Para a vida das pessoas que vivem, né, nesses lugares, tá bom? Então, primeiramente, nós vamos ver duas paisagens da cidade do Rio de Janeiro. Uma antiga e outra atual. Depois que a gente analisar essas imagens da cidade do Rio de Janeiro aqui, eu vou apresentar para vocês duas imagens da nossa cidade, Manhuaçu. E a gente vai ver o que modificou, o que continua igual, né? Para a gente ter uma noção de como que é importante a gente olhar para o espaço geográfico e entender, né, que o nosso trabalho, a nossa forma de viver modifica o ambiente, tá bom? Então, vamos lá. Compare-as e depois responda ao que se pede. Então, nós vamos analisar essas duas imagens, vamos comparar o que mudou, o que pode ter ficado igual e tudo mais, e depois a gente vai fazer responder uma atividade aqui, ok? Vamos lá, então. A primeira imagem, que está na página 211, é uma pintura, né, feita pelo Jean-Baptiste Debré, e ela representa o desembarque da princesa Leopoldina. E ela está no livro chamado Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, no tomo 3º, né? Tipo o 3º volume, né? Então, é uma pintura. Por ela ser uma pintura, a gente já pode, né, inferir que essa imagem, ela pode representar, sim, a cidade do Rio de Janeiro, porém, com a visão do pintor, não é? Quando a gente não faz um desenho, a gente não faz de acordo com a nossa experiência, de acordo com a nossa visão sobre aquele fato. Então, essa é a visão do Debré, né? Agora, nós vamos ver a imagem da página 212. Ela mostra o Rio de Janeiro no ano de 2015. Essa imagem, né, é bem, vamos dizer assim, bem recente, né? Ela se parece com a primeira imagem? Vocês acham que o espaço continuou o mesmo ou será que mudou? Será que as pessoas hoje elas usam os mesmos meios de transporte que as pessoas usavam na época da produção daquela pintura sobre o Rio de Janeiro? Será que existiam esses prédios que estão aí? Provavelmente não, né? Pois é. Então, essas são as mudanças que o modo de vida do homem, que o trabalho humano, né, vai provocando no ambiente, ok? Então, vamos ler. A transformação das paisagens é um fato. Ela acontece, né?
como demonstrado na comparação das imagens, e o homem é o seu principal agente. Agora, vocês vão ver também duas imagens da cidade de Manhuaçu, antigamente. Olha só como que era Manhuaçu antigamente. Olharam aí? Parece hoje a mesma cidade? É exatamente igual? Ou tem alguns lugares que parecem, ou tem alguns lugares que não tem nada a ver? Mostra para o papai, para a mamãe e vê o que eles acham sobre essas fotos aí. Pergunta para eles se eles identificam que lugares que são esses aí da nossa cidade hoje. Conseguiram identificar? Que legal! Então, agora vamos responder aí, ó. Por que o homem transforma o espaço em que ele vive? Por que será que as pessoas destroem casas antigas e constroem prédios imensos no lugar? Por que será que as pessoas asfaltam as estradas? Né? Porque antigamente não existia asfalto, as ruas não eram asfaltadas, eram de chão batido, né? Ou de pedra. Por que será que ocorrem essas mudanças? Será que é uma necessidade que o homem tem? Será que é para se locomover melhor? Para ter uma melhor condição de vida? Para que será? Pela necessidade de se trabalhar? De sobreviver? Por que será que o homem modifica o ambiente? Colocou a sua resposta? Ok. Então agora nós vamos para a página 213. As diferentes paisagens. A natureza se apresenta de muitas formas, combinando elementos essenciais em maior ou menor quantidade, como água, calor, frio e rochas, formadas durante milhões de anos. Essa combinação ocorre pelos movimentos internos do nosso planeta e pela ação dos ventos ou das águas. Porque dentro do planeta Terra, né, abaixo do solo que nós pisamos, também estão ocorrendo transformações nesse momento. Nesse exato segundo que você está assistindo essa aula aí, estão acontecendo mudanças. Uai, tia, mas eu não estou sentindo. Sim, mas mesmo assim o planeta está se transformando, né? E daqui a centenas de anos, milhares de anos, vai ser totalmente diferente do mundo que nós vivemos hoje. Interessante isso, não é? Nesse contexto altamente dinâmico, em que se combinam muitas circunstâncias, surgiram seres vivos, que foram se transformando, se adaptando ao seu habitat natural, ou outros em defesa da vida. As imagens a seguir representam paisagens naturais brasileiras, constituídas de uma diversidade de seres vivos, a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga. Inclusive, um passarinho verde me contou que o quarto ano estava estudando em ciências os biomas brasileiros, não é isso? Pois é, agora a gente vai rever um pouco isso em geografia, né? Porque as disciplinas, elas conversam entre si, né? Ciências, história, geografia, tudo está interligado. Olha que interessante. Então agora vamos ver sobre a Mata Atlântica. Vamos lá? A Mata Atlântica é uma floresta tropical que recobriu todo o litoral brasileiro durante muito tempo. Lembrando que litoral é a região próxima às praias, tá bom? Tanto sua fauna, animais, como sua flora, os vegetais, eram muito mais diversas do que são hoje, de uma riqueza sem igual. Então, hoje a gente ainda tem muita diversidade, né? Mas antigamente existia muito mais, né? Hoje, o que resta da Mata Atlântica original, né, desde que os portugueses chegaram aqui em 1500, que era 100%, hoje a gente tem aproximadamente 7% só dessa Mata Atlântica. Então, é muito pouco, né, da vegetação original que se tem hoje. E assim, muitos animais, né, muitos seres vivos se perderam, né, durante esses diversos anos de história, infelizmente, né? Por isso que a gente precisa cuidar do meio ambiente, cuidar, né, dos parques,
principalmente preservar a natureza. Nós aqui na nossa região de Manhuaçu, olha que interessante, nós temos o Parque Nacional do Caparaó, né? A nossa região ela é agraciada com esse parque. E esse parque, ele tem uma parte da Mata Atlântica original. Olha que interessante. E tão perto de nós, né? E nós podemos visitar, nós podemos, né, conhecer. Olha que interessante. E cuidar, é claro, né? Quando formos lá, né, termos esse olhar de cuidado realmente com a natureza, né? De respeito, tá bom? Então agora, vamos para a página 214. O Cerrado recobre todo o interior do Brasil. Apresenta clima mais seco no inverno, mas muita chuva durante o verão. Inclusive, o Cerrado também é uma vegetação característica do nosso estado de Minas Gerais, né? O Cerrado é a Mata Atlântica. E o Cerrado, né, ele tem essas árvores meio retorcidas, né? Não é uma floresta densa, tão fechada quanto a Amazônia ou quanto a Mata Atlântica, né? Mas é um bioma bastante diverso e sofre muito com queimadas nos seus períodos de seca, né? Depois do Cerrado, nós temos a Caatinga. A Caatinga é o clima mais árido que nós temos aqui no Brasil. O que é isso? O clima mais seco que nós temos, né? E não é um clima muito propício ao plantio, né, de alimentos e tudo mais, tá bom? Porque tem poucos nutrientes, né? Sofre muito com a seca. E a vegetação característica da Caatinga são os cactos, né? A paisagem da Caatinga é característica do sertão nordestino, onde ocorrem poucas chuvas, sendo longos os períodos de seca. Agora, vamos para a página 215. Como tudo começou. Os primeiros grupos humanos tinham à sua disposição elementos diversos da natureza, que eram usados, por exemplo, na criação de ferramentas. Nas aulas de história, você observou que os indígenas brasileiros utilizavam esses recursos para caçar, pescar, fazer coleta de alimentos e construir suas casas e seus artefatos. Com esse modo de se relacionar com a natureza, os indígenas produziam poucas modificações na paisagem natural, pois a respeitavam como fonte de sobrevivência. Então, os índios tinham consciência da importância da natureza para eles. Então, eles pensavam assim hoje, não vamos destruir tudo, porque nós vamos precisar, senão como que nós vamos ter alimento, né? Então, eles já tinham essa noção, né, dessa interdependência, que o ser humano depende da natureza, né? Então, por isso, eles preservavam. Abaixo, imagens de alguns instrumentos produzidos com recursos da natureza pelos indígenas brasileiros, como a fruteira de cipó, né, que é o número 1, o brinquedo parecido com o bilboquê, que é o número 2, o tipiti, que é o coador de mandioca brava, que é o número 3, a cuia, a número 4, a buzina indígena, número 5, o ralador, a número 6, a cabacinha, número 7, a vassoura de cipó titica, número 8, o jupati, fruto de árvore amazônica de mesmo nome, número 9, o agogô de castanha, o instrumento musical amazônico, número 10, e etc, né? Diversas outras. Então, tá vendo que tudo eles produziam retirando os recursos da natureza? Muito interessante, né? Muito criativos também. Agora, vamos para a página 216. Este é um dos muitos modelos de aldeia indígena. Há outras com diferentes configurações, dependendo do grupo a que pertence, do seu meio e da sua tradição. Então, essa aldeia indígena aí, tá vendo que ela está configurada em círculo, né? Todas as ocas estão em formato circular. Esse é um dos modelos de aldeia. Foi observando a natureza que os primeiros seres humanos puderam aprender a lidar com o que estava disponível nela para atender suas necessidades.
Descobriram o que e como deveriam fazer para plantar, o que lhes permitiu fixarem-se em um único lugar. Criaram formas de domesticação de animais, como também conseguiram desenvolver ações mais sofisticadas, promovendo a organização de culturas diferentes segundo as condições ambientais disponíveis. Então, a partir do momento que ocorre a Revolução Agrícola Neolítica, né, que os seres humanos eles começam a se fixar num lugar só, eles começam a ter uma relação diferente com a natureza, né? Eles entendem que eles não precisam só retirar da natureza, que eles podem plantar também, né? O olhar do homem sobre as coisas do mundo foi se ampliando, o que contribuiu para a criação e a organização da sociedade. As atividades realizadas pelo homem rotineiramente, né, todos os dias, diariamente, por meio do trabalho, provocaram mudanças nas paisagens, conforme seus interesses. Então, tudo isso foi modificando a paisagem, né? Agora nós vamos fazer o diálogo com o texto. Aí está escrito em duplas, mas infelizmente nós não temos essa possibilidade, né, devido a essa situação da pandemia. Então, nós vamos fazer individualmente, mas vocês têm a mim, né, para consultar. Caso tenham dúvida, pode me ligar, mandar mensagem, né, que a tia vai auxiliando, tá joia? Então, vamos lá. Número 1. Diálogo com o texto. Observe o mapa abaixo e faça o que se pede. Aí tem um mapa mostrando as formações vegetais do Brasil. E na legenda tá aí, verde escuro, Mata Atlântica, verde claro, floresta amazônica, esse marrom, né, matas intermediárias, esse verde médio aí, que ele não é nem muito escuro nem muito claro, ele está indicando os manguezais e a restinga. Esse azul clarinho, a mata de araucárias, o vermelho, a mata de cocais, o laranja, a caatinga, o amarelo, campos, o rosinha, o cerrado, o roxo, o complexo do Pantanal e esse amarelo mais escuro, o pampas. Letra A. Registre no mapa onde ficam as paisagens citadas no texto usando a legenda. Mata Atlântica ou floresta tropical. Conseguiu identificar onde que está? Letra B, o cerrado. Onde que está o cerrado? Identificou? Depois, letra C, a caatinga. Identificou? Ok. Lembrando que vocês vão identificar e escrever. Ah, tia, mas por exemplo, a Mata Atlântica é uma faixinha tão pequenininha, como que eu vou fazer? Puxa uma setinha e escreve Mata Atlântica, tá bom? E aí no lugar onde é o cerrado, você vai escrever cerrado. E o lugar que é a caatinga, a mesma coisa, caatinga, tá bom? Lembrando que se o espaço for pequeno, puxa uma setinha, coloca o nome, ok? Agora, próxima página, 218. Letra B. Além das paisagens identificadas anteriormente, quais outras existem no Brasil? Aí vocês vão olhar na legenda, né? E vão copiar os outros nomes, né? De paisagens que existem no Brasil, tá bom? Lembrando que é para vocês colocarem só as que vocês não identificaram na letra A, ok? Número 2. Leia o texto a seguir, escrito por 5 professores indígenas. O alimento principal do povo pataxó. A mandioca é muito importante para nós. Dela fazemos a farinha para a alimentação do nosso dia a dia. O beiju, a tapioca e o cauim, que é uma bebida muito apreciada nos dias de cerimônias e festas religiosas. Esse trecho está no livro Povo Pataxó e Suas Histórias, tá bom? E esses são os autores dele aí, tá bom? Letra A. O alimento principal do povo pataxó é a mandioca. Como ela era retirada da natureza nos tempos antigos? Como será que esses povos antigos eles retiravam a mandioca da natureza? Vocês sabem? Vamos pesquisar? Então tá bom.
Letra B. Que alimentos disponíveis na natureza são consumidos em sua casa? Esse é pessoal, né? Você pode colocar arroz, feijão, banana, melancia, maçã, melão, uva. Tudo isso são alimentos retirados da natureza, né? Número 3. Quais as principais necessidades do homem primitivo que eram atendidas pela natureza? O que esse homem, né, esses hominídeos lá na pré-história, eles retiravam da natureza para sobreviver? Será que era só alimento? Ou será que eles retiravam também objetos para construir suas casas, para produzir suas roupas? Vocês vão registrar aí, tá bom? Tudo que os homens tiravam da natureza, né? Para suprir as suas necessidades, ok? Então tá legal. Um beijão para vocês.